Um homem estica o braço para impedir que alguma coisa caia. Um segundo depois, ele está morto, caído no chão, do lado da própria coisa que tentou proteger. Isso não é parábola, não é lenda. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 6. O nome dele era Uzá. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que ele fez de errado. E não é o que a maioria das pregações ensina. Porque até o fim desse vídeo, você vai entender uma coisa que muda como você lida com tudo que Deus chamou de sagrado na sua vida. Boa intenção nunca foi permissão para ignorar instrução. Deixa eu te levar para a cena. Davi acabou de ser coroado rei sobre todo o Israel. E a primeira grande decisão dele é trazer a Arca da Aliança de volta. Ela tinha ficado décadas fora de circulação, guardada na casa de um homem chamado Abinadab, em Kiriat Jearim, desde que os filisteus a devolveram depois de 7 meses de desgraça. Davi reúne 30.000 homens. Tem música, tem festa, tem gente cantando com todas as forças. Colocam a arca sobre um carro novo, puxado por bois. Quem guia são 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô. Tudo parece perfeito, até chegar na eira de Nacon. Os bois tropeçam. A arca começa a pender para o lado. E o que Uzá faz a seguir é instintivo, é humano, é exatamente o que qualquer um de nós faria. A Bíblia descreve assim: estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. E o versículo seguinte é o que ninguém consegue processar na primeira leitura. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Se você travou nesse versículo, eu entendo, porque à primeira vista, isso parece o oposto de tudo que a gente aprende sobre quem Deus é. Repara na reação de Davi. Ele não fica só triste, ele fica com raiva e com medo. Chama aquele lugar de Perez Uzá, que quer dizer a rotura de Uzá. E faz uma coisa que ninguém esperava. Ele desiste. Não leva a arca para Jerusalém. Deixa ela na casa mais próxima, a de um homem chamado Obed-Edom, e vai embora. Por 3 meses, a arca fica ali parada. E tem um detalhe que a maioria pula rápido demais. A casa de Obed-Edom não é amaldiçoada por guardar a arca. Ela é abençoada. Então já dá para descartar a explicação mais fácil. Não foi simplesmente chegar perto da arca que matou Uzá, porque Obed-Edom chegou mais perto ainda, por mais tempo, e prosperou. Tem alguma coisa mais específica acontecendo aqui, e para achar ela, a gente precisa voltar bem antes dessa história, até um lugar que quase nenhuma pregação sobre Uzá visita. Porque tem uma pergunta que quase ninguém faz. Será que existiam instruções claras sobre como transportar a arca? A resposta é sim, e elas foram ignoradas. Volta comigo mais de 400 anos, até ao Monte Sinai. Quando Deus manda construir a arca, em Êxodo 25, ele já deixa instrução específica para transporte, no mesmo capítulo em que descreve como ela deveria ser feita. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Varas fixas, permanentes, pensadas para que ninguém jamais precisasse tocar diretamente na arca para movê-la. E quem tinha permissão para carregar essas varas? Não era qualquer levita, e muito menos um voluntário da multidão. Em Números 4, Deus é específico, são os filhos de Coate, e mesmo eles têm um limite absoluto, que a lei registra com a mesma palavra que aparece na morte de Uzá. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Eles nem podiam olhar diretamente para dentro dela depois de coberta. Não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Isso não é tradição, não é interpretação. É lei escrita, específica, entregue séculos antes de Uzá nascer. Agora presta atenção nisso. Nada disso foi seguido em 2 Samuel 6. Nada. Um carro novo, puxado por bois, sem uma vara, sem um levita coatita por perto. De onde será que veio essa ideia? Volta comigo para 1 Samuel 6, quando os filisteus, um povo pagão, sem aliança nenhuma com Deus, capturam a arca 7 meses antes e decidem devolver ela para Israel. E o método que eles inventam, por conta própria, sem revelação nenhuma, é exatamente esse: tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo. Entendeu o que aconteceu? Uma geração depois, o time de Davi,
pegou o procedimento improvisado por pagãos, que não conheciam a lei de Deus, e usou ele para transportar a coisa mais sagrada que Israel possuía, em vez de seguir a instrução que o próprio Deus já tinha dado ao próprio povo dele, escrita, arquivada, disponível. Uzá não morreu porque teve um pensamento ruim no coração naquele instante. Ele morreu porque o esticar do braço foi só o último passo de uma operação inteira construída em cima de um atalho. Conveniência no lugar de obediência. Então a pergunta que sobra é: será que Davi aprendeu a lição? Vamos ver o que muda na segunda tentativa. Em 1 Crônicas 15, Davi faz diferente. Antes de qualquer coisa, ele reúne os sacerdotes e os levitas e declara com todas as letras o que deveria ter sido dito da primeira vez. Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E ele é honesto sobre o motivo do desastre anterior, sem rodeio, sem minimizar, sem colocar a culpa só em Uzá. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Repara no nós. Davi se inclui no erro. Dessa vez, os levitas se santificam e carregam a arca do jeito que sempre deveria ter sido, nos ombros, com as varas, exatamente como Êxodo e Números mandavam 400 anos antes. E o resultado é completamente diferente. A arca entra em Jerusalém em segurança, com festa, com Davi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Repara bem nisso. É o mesmo objetivo, o mesmo rei, a mesma arca, a mesma distância a percorrer. A única variável que mudou foi a obediência ao método que Deus já tinha revelado. Essa é a história inteira, resumida numa frase. E é aqui que essa história para de ser sobre um homem que morreu há 3.000 anos e começa a ser sobre você. Todo mundo que assiste esse canal tem um carro novo em algum lugar da vida. Um atalho que a gente escolhe porque é mais rápido, mais confortável, mais parecido com o que todo mundo ao redor já está fazendo, em vez do que Deus já deixou claro. Pode ser na forma como você trata o casamento. Pode ser em como você se aproxima da adoração, no domingo, só de corpo presente. Pode ser em como você lida com alguma coisa que você sabe, no fundo, que é sagrada, mas que você vem tratando como qualquer coisa comum, só porque é mais conveniente assim. A história de Uzá não existe para te ensinar que Deus é imprevisível ou cruel com quem tem boa intenção. Ela existe para te ensinar uma coisa bem mais prática. Eu quis ajudar e achei que dava no mesmo, não substituem, obedecer o que já foi dito com clareza. E se essa história te deixou com um peso, com aquela sensação de que se aproximar do que é santo é perigoso demais para você, eu quero fechar com uma coisa que muda esse peso, sem apagar a seriedade dele. Séculos depois de Uzá, o livro de Hebreus escreve isso, olhando para trás, para toda essa história de varas, véus e limites. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. A mesma santidade que feriu Uzá por causa de um atalho é a mesma santidade que, pelo caminho certo, hoje recebe você de braços abertos. A diferença nunca foi a santidade de Deus ficar mais fraca. A diferença é que existe agora um caminho que o próprio Deus abriu. Se esse vídeo te fez pensar em algum carro novo que você anda usando, um atalho com alguma coisa que você sabe que é sagrada, deixa nos comentários. Eu leio todos. Se você chegou até aqui, já faz parte desse canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque a história dessa arca ainda não terminou. E a gente volta nela em breve. Deus te abençoe e até o próximo episódio.